Hi guys, mais um videozinho aí de gramática para a gente falar um pouquinho das HW questions. É o how, which, o who, what, when, where, why, tá? How, como, quão, which, qual, quais, who, quem, what, o que, qual, when, quando, where, onde, why, porquê, de pergunta. Aqui no inglês existem dois maneira do porquê, né? Tem duas palavras para o inglês, tá? No inglês, para a palavra porquê. Tem o porquê de pergunta, que é o porquê separado, que é o why, e o porquê de resposta, que é o because, tá? No português, a gente tem 4 maneiras de falar porquê, né? Tem o separado junto com acento circunflexo no separado e tem com acento circunflexo no junto também, tá? Mas não vamos entrar em detalhe agora da gramática portuguesa, que é um pouquinho mais complicado da gente estar explicando isso aí. Mas a ideia aqui é a gente falar das HW questions. Então vamos para as frases. What is your name? Tá? Qual é o seu nome? What color do you prefer? Tá? Which color do you prefer? Light blue or dark blue? When will you go to travel? Who is he? Why did we stop? Então vamos lá. What's your name? Qual é o seu nome? What color do you prefer? Que cor você prefere? Ah, eu não estou falando que eu tenho essa opção ou aquela. Aí a terceira pergunta ali, esse eu usei what. Aí na terceira pergunta eu usei which. Aí vocês verificam ali, ó, notem. Which color do you prefer? Light blue or dark blue? Você prefere a cor azul claro? Toda vez que tiver um light, eu estou trazendo a cor com uma tonalidade clara. Ou você prefere um azul escuro, dark blue? Aqui eu estou falando para a pessoa que eu tenho essas duas, ela é para escolher uma dessas duas. Diferente da pergunta anterior, que eu também falo de cor, só que eu não estou dando opção, eu estou falando que cor que você prefere. A pessoa pode falar para mim azul, branco, preto, qualquer cor, tá? Então, quando eu usar o it, eu vou dar a opção para a pessoa falar para mim, eu vou dar já a opção, falar, ó, que você tem de opção são essas, tá? Essa outra pergunta aí, when, onde eu usei when will, tá? Toda vez que usar o will, eu estou jogando o verbo pro futuro. Neste caso aqui, when will you go to travel? Quando você irá viajar ou quando você viajará, tá? A gente traduziria para o português quando você viajará, tá? Que ficaria melhor. Então se atentem, quando ver uma pergunta com will, o verbo, tá? No caso aqui o verbo go, que é o verbo ir, o verbo to go é o verbo ir, tá? Ele está indo pro futuro, então viajará, irá viajar, tá? Who is he? Quem é ele? Eu coloquei ali essa pergunta para dar dois tipos de ênfase, né? O verbo to be, que é o is, tá? Que é o verbo be, tá? Que é o verbo ser, estar. Eu tenho um vídeo no canal aí que fala sobre isso. Quem não viu esse vídeo, dá uma assistida lá. Que é o verbo to be, é a base para tudo, que é o verbo ser, estar. É o verbo que a gente não tem em português. A gente não tem um verbo em português com dois sentidos, né? A gente tem o verbo ser e a gente tem o verbo estar, tá? Mas o verbo ser e estar como uma única palavra dando o mesmo sentido a gente não tem, tá? Então, why did we stop? Só um adendo aqui para ficar claro. Toda vez que eu usar o did em uma pergunta, tá? Neste caso aqui ele tá como auxiliar e não como simplesmente e não como verbo, né? Ele traz o verbo, tá, pro passado. No caso ali stop fica stopped, tá? Mas eu não preciso escrever porque o did já dá essa ideia. Vamos lá. Who did eat the cake? Quem comeu o bolo? A mesma coisa ali, ó. O did e o eat. Estou trazendo o verbo eat pro passado. Comeu, tá? Eat é o verbo comer, tá? To eat é o verbo comer. How old are you? Quão velho você é? A gente vai traduzir para português. Quantos anos você tem, tá? Essa é a forma do norte-americano perguntar, tá? Essa é a forma no idioma inglês de fazer uma pergunta referente à idade da pessoa, tá? Diferente do português, a gente fala, quantos anos você tem? Eu tenho 10 anos, eu tenho 20 anos, tá? Aqui a pessoa fala que ela tem aqueles anos, tá? É que o inglês ele entende que a pessoa ela está naquele ano, ela já viveu aqueles anos, por isso que fala how old are you, tá? Quão velho você é, ou quantos anos você já viveu, é mais ou menos isso a tradução, o entendimento deles, tá? Where are you? Onde é
você, onde está você? No caso aqui, onde é você não faria sentido, tá? Novamente, ali é o verbo to be, que é o verbo ser, estar. Mas ali ele está no sentido de estar, tá? De localidade, onde está você? Where are you from? Onde é você de, tá? Então, aí, por que que o from é no último? Toda vez que for frases começada com as HW questions, tá? A preposição, no caso aqui, o from, ele vai no final da frase. Então, ali, se eu for traduzir ao pé da letra, seria onde é você de, tá? Mas a gente vai traduzir para o de onde você é. E a última frase aí, when did he go, tá? Quando ele foi, tá? Novamente o did ali traz o verbo go pro passado, tá? When did he go? Quando ele foi, tá? Então toda vez que vocês verem o did, vocês vão ver que o verbo vai trazer ele pro passado. Dando continuidade aqui, where does she live? Onde ela vive, onde ela mora, tá? Por que que eu usei o does, tá? O D-O-E-S, tá? E não só o do, porque é terceira pessoa do singular, e mesmo usando o auxiliar, tá? Você tem que colocar o ES ali, porque eu tô falando de terceira pessoa do singular, apesar de ser um auxiliar, ele não está na função de verbo, ele também obedece esta regra, tá? How are you? Como está você? Tá? What does he teach? Tá? E where is the professor? Tá? Essas duas frases aqui, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho mais sobre elas, que é legal esclarecer uma dúvida aí que algumas pessoas têm e algum entendimento errado até, que alguns professores, alguns teachers aí também têm, tá? O teacher, tá? Ele é a palavra teach, tá? Vamos voltar um pouquinho. Teach é ensinar, tá? Ensinar, lecionar é o verbo to teach, tá? Teacher, tá? É o ensinador, é o lecionador, tá? Então, ele ensina alguma coisa. Vamos lá, quando eu falo teacher de inglês, tá? Ele ensina o inglês, tá? Ele vai te ensinar aquele idioma, tá? Professor, tá? Apesar de ser uma palavra que muitas pessoas acham ser do idioma português, professor, é uma palavra de origem que não foi originada aqui no Brasil, tá? Ela vem ela é derivada de profession, tá? De profissão, tá? Então, professor é uma pessoa que ensina uma profissão, tá? Perdão. É uma pessoa que profissionaliza alguém, tá? Então, por exemplo, quem dá aula de direito, ele torna a pessoa advogado. Quem dá aula de medicina, torna a pessoa um médico, tá? Um doctor, tá? Advogado, gente, é lawyer, tá? Que ensina uma pessoa que ensina engenharia, ele torna uma pessoa um engenheiro, tá? Um engineer, tá? Diferente do professor de inglês. O professor de inglês, ele ensina o idioma, ele vai ensinar você a falar o idioma inglês, você se virar com o inglês, você aprender as regras, as estruturas, não estou entrando aqui, gente, por favor, tá? Em mérito de desmerecer um ou outro, tá? Eu só estou explicando ao pé da letra aqui qual a diferença de teacher e professor, tá? Ou teacher e professor, tá? Professor é alguém que vai te preparar dentro de uma profissão, ele vai te tornar uma pessoa para exercer uma atividade, tá? No caso do teacher, ele vai te ensinar a falar o inglês, ele não vai te tornar um inglês, tá? Não tem nem como, tá? Nem que ele quisesse, tá bom? Então, eu acho que era importante eu trazer à tona essa explicação aí, que às vezes dá um falso entendimento aí, tá? Da pessoa às vezes pensar que teach é a tradução teacher é a tradução de professor, não é, tá? Professor é uma coisa, tá? Que prepara o outro para uma profissão. E teacher, ele vai ensinar alguma coisa, é um lecionador, tá? Gente, obrigado aí pelo tempo. Quem gostou desse conteúdo aí, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal para a gente dar continuidade nesse projeto aí, tá? Espero estar contribuindo aí com um pouquinho de conhecimento aí, tá? Muito obrigado. Paz e luz.